Conversa. São 30 minutos de conversa, não é? Desta vez começamos um bocadinho mais tarde. Deixa-me aqui convidá-los para que possamos participar. Já está online? Todos. Já estamos sim, já estamos ali no Facebook e aqui no Instagram. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde a todos que estão a entrar, os nossos seguidores das nossas redes sociais. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar aqui hoje. Como já perceberam, hoje estou com um convidado mega especial, o Ricardo Figueiredo, que é um membro da Associação Mobilizar com Valores. No direto passado, nós introduzimos um pouco do que é esta associação, falamos assim de uma forma mais geral o que é a associação, e agora temos aqui um membro para falar mais pormenorizado de um dos projetos principais da Associação Mobilizar com Valores. Se ainda não conhecem, deixo já o convite para irem às redes sociais desta associação, uma associação sem fins lucrativos, não é assim, Ricardo? É assim mesmo. Que foi lançada na semana passada e que agora está a todo vapor com os seus projetos e trabalhos. Ricardo, queria começar então por pedir que fale um pouco do seu percurso, para que possamos conhecer melhor quem é o Ricardo e o que é que o trouxe até aqui. Ok. Primeiro, boa tarde a todos que nos assistem, né? Seja ao vivo, seja em gravação, em algum momento, em algum lugar, no Brasil, em Portugal. Cá estamos em Braga. Então, eu vim do Brasil. Eu sou nascido na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. É a minha cidade natal. Mas olha, eu sou do Rio na época em que Brasília ainda não havia sido construída nem fundada para ser a capital do Brasil. Então o Rio era a capital. E foi nessa época que eu nasci. Daí tem uma identificação com os idosos, né? Bem, mas foi assim, né? Nós seguimos a carreira, eu fiz a área de engenharia agronômica, me tornei agrônomo no Brasil. Durante um bom tempo, trabalhei em voluntariado, sabe, numa instituição que cuida da recuperação de dependentes de drogas, inclusive também trabalhando na minha área, com um pouco de terapia ocupacional, na área de jardinagem e hortaliças. E lá pelas tantas eu retornei para a academia para fazer pós-graduação, fiz uma especialização na área ambiental, depois mestrado e doutorado também nessas áreas, mais voltado para a geoquímica de águas e sua relação com o uso da terra, a água dos rios, dentro de uma bacia de drenagem. E daí ingressei primeiro no Instituto de Pesquisa na Amazônia, o IPAM, depois na Embrapa, inicialmente numa unidade. A Embrapa é uma empresa pública do Ministério da Agricultura brasileira e ela tem unidades em vários locais. Eu trabalhei primeiro numa unidade na Amazônia Oriental, em Belém. Dali fui depois de passado algum tempo, fiz um pós-doutorado na Geórgia, nos Estados Unidos, trabalhando sempre com as mesmas questões, muito voltado nesse tempo para as questões das pequenas bacias hidrográficas da Amazônia. E daí fui para Jaguariúna, em São Paulo, para trabalhar com a Embrapa Meio Ambiente, também desenvolvendo projetos e aí envolvendo bacias no Brasil inteiro. Bem, aí chegou o momento em que pensei na reforma. Por quê? Meus filhos já moravam cá na Europa, então eu resolvi, junto com a minha esposa, resolvemos juntos que seria uma boa, então, reformar e vir para cá, para Portugal, para onde a gente já possui a cidadania portuguesa, por conta da descendência portuguesa já há muito tempo. E estando aqui por um pouco mais de um ano, surge a ideia, então, trazida pela Cibele, dessa associação, e eu me senti animado, entusiasmado por isso, trabalhar com essa questão de mobilizar com valores, né? Promover coesão social, né? Promover, apoiar os grupos vulneráveis. Então, para isso eu estou aqui, para conversar consigo. Perfeito. Depois de todo este percurso, o Ricardo chega aqui e então... E tem um detalhe. Quando Cibele fala sobre trabalhar com projetos,
é algo que eu trabalhei grande parte da minha vida, porque você, quando está na pesquisa acadêmica e se torna coordenador de projetos e tudo, você acaba trabalhando muito com a gestão. Inclusive a gestão administrativa e financeira, você se envolve muito com todas essas coisas. E a gestão de pessoas, que é a coisa mais difícil, trabalhar com gente. Mais complicado. Então, a gente traz isso na bagagem. Não que seja suficiente, mas que ajuda bastante. Com certeza. Então, a Associação Mobilizar com Valores, como dissemos no direto passado e como temos vindo a conversar, foca-se em 3 grandes grupos, em 3 grandes chapeuzinhos, que é o mais idade, mais interior e mais integração, não é assim? E hoje estamos aqui com o Ricardo para focar um pouco neste que é o mais idade, certo? Certíssimo. O Ricardo há pouco tinha dito que a reforma dele foi um momento de viragem, não é? Inclusive mudou de país, passou veio do Brasil para cá, para Portugal. Usei o oceano. Cruzou o oceano após a reforma e, portanto, vamos focar neste projeto mais idade. E eu gostava de perguntar, então, dentro da Associação Mobilizar com Valores, de uma forma muito resumida, muito sucinta, em que é que consiste este segmento mais idade? O segmento mais idade, ele vem no intuito de promover, assim, a valorização do idoso, a sua capacitação, né? No mercado de trabalho, né? A sua reintegração nesse mercado de trabalho. São profissionais, muitas vezes, bem experientes, né? Agora, também há aqueles que são de tanto mais idade que eles já passaram por um mundo que vem se transformando há muitas décadas, né? Certo. Então, as relações de trabalho eram diferentes. Você imagina que alguém de muita idade hoje, mais do que mais idade, ele tinha aquela vida sempre no mesmo sítio, né? Sempre trabalhando numa mesma profissão, com o mesmo empregador, muitas vezes, ou com o seu próprio negócio. A sociedade mudou muito, né? Hoje a gente vê os jovens, meus filhos, por exemplo, são um exemplo disso, que não sossegam num lugar, né? Estão sempre a novos desafios na área profissional. Então, em tudo isso, e as questões da tecnologia, que avançou sobremaneira todos esses anos, né? Todo esse tempo, a gente tem idosos hoje que viram a criação, o surgimento da televisão, por exemplo, claro. Até da geladeira. Existem alguns ainda vivos entre nós, né? E os costumes, né? Muita coisa mudou. Então, eles precisam ser ajudados nessa reintegração e a nossa associação, a MCV, está aí para isso, né? Para ajudar a apoiar nesse sentido também. E justamente o programa Mais Idade é um dos segmentos, né, dessa associação. Ou seja, um dos objetivos da associação no geral, mas deste projeto em específico, é conseguir adaptar, digamos assim, estas pessoas que já passaram por diferentes fases da sociedade, por diferentes momentos, adaptar ao mercado de trabalho atual e para que possam ser produtivas, para que possam trabalhar, para que possam exercer-se profissionalmente e não apenas serem rejeitadas, digamos assim, ou descartadas, que é um termo feio, mas que é o termo que entretanto me surge, descartadas por não acompanhar a evolução do mercado de trabalho, das tecnologias. Exatamente. E muitas vezes com capacitação para isso. Então, nesse segmento, mais idade, a gente pretende estar ajudando a esse grupo, que também é um grupo vulnerável na sociedade, não é o único, mas é um deles, que precisa de apoio, que precisa de ações, né, como essa na sociedade civil, também dos governos, né? E a gente procura, então, trabalhar com isso, que eu acho que dessa forma a gente pode ajudar alguns grupos de idosos se tornarem, então, se sentirem mais úteis, mais integrados e assim alcançar melhor qualidade de vida também, né? Só para tornar ainda mais claro, este mais idade, quem é que está incluído no mais idade? O mais idade, aí vem as controvérsias, né? Existem muitos que consideram que a meia idade... Primeiro, antes disso, né? Nós criamos esse grupo mais idade para incluir não apenas os idosos, os em terceira idade, mas também os
aqueles que estão na meia-idade. Então, essa questão da meia-idade e terceira idade, ela tem algumas controvérsias segundo as diferentes visões e instituições, mesmo na literatura. Eu li há pouco literatura que considerava, por exemplo, meia-idade de 50 a 65 anos e a terceira idade a partir de 65 anos, né? Como conversávamos há pouco com a Cibele, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera os de meia-idade aqueles que estão entre 45 e 59 anos e a partir de 60 anos já seriam os idosos, né? Inclusive, uma amiga minha fez aniversário ontem e recebeu carteirinha de idoso com 60 anos, lá no Brasil, e já pode estacionar na vaga de idoso. Então, tem essa controvérsia, né? Então, a gente vai trabalhar com a mais-idade, que é esse pessoal de meia-idade e terceira idade. Agora, lembrando que isso é importante, Raquel, que isso é muito interessante para o país, Portugal. Com certeza. Nós temos uma população envelhecida com mais de 20% desta população com mais de 65 anos. Eu acho estão que na terceira idade. Da Europa, que é conhecido como o velho continente, por algum motivo não é? Que é o velho Tornou-se continente. mais ainda. E Portugal em específico, temos realmente, e existe no outro dia li um artigo engraçado que dizia que associava isto também com a esperança média de vida. Esta é uma das maiores conquistas da sociedade, nós aumentamos a esperança média de vida, nós vivemos mais, não é? É uma das maiores conquistas, não há dúvida sobre isso, mas as pessoas ficam mais velhas, passam mais tempo e as políticas não estão adaptadas para elas, o mercado não está adaptado para elas, e então, porque é que nós queremos viver mais quando o mercado não nos consegue adaptar, a sociedade não se consegue adaptar às novas características, não é? À nova população. Só aqui uma à parte, agradecer a todos os seguidores que estão a entrar, boa tarde a todos, dizer, claro, que podem participar da nossa conversa, exponham as vossas questões, aqui no escritório igualmente, estejam à vontade para conversar connosco, comigo e com o Ricardo. Aqui recebo uma pergunta que é: como está a questão da preparação desta faixa etária, mais idade, para a área tecnológica? Esta pergunta vem aqui introduzir o nosso verdadeiro tema, não é? Que é o nosso tema de foco, que é o seu projeto sobre a inclusão dos idosos nas tecnologias dos telemóveis, não é assim? É assim mesmo. Pois nós pensamos nessa questão da inclusão digital do idoso, né? Algo que se observa não só aqui em Portugal, mas a viver aqui eu tenho observado isso. Nós temos aqui em Portugal uma população que, dentre esse povo da terceira idade, mais de 65 anos, 20% dessa população ela não apresenta qualquer nível de escolaridade. Mais de 50%, na faixa de 52%, apresenta apenas o primeiro ciclo do ensino básico. Então, o que nós temos aí são pessoas com pouca base educacional e com dificuldades, obviamente, em utilizar tecnologias digitais, dentre elas o telemóvel, ou o celular, como se diz no Brasil, né? Enfim, nesse novo mundo que nós estamos hoje a viver, né? Então, isso causa uma desigualdade, uma exclusão social dessas pessoas. Então, está aí nosso projeto para tentar incluir essas pessoas. Então, nós percebemos que você tem inúmeras facilidades digitais hoje no telemóvel cá em Portugal. Além do WhatsApp, em todo mundo você tem, aqui nós temos o Serviço Nacional de Saúde, que fornece aplicações em telemóveis para que sejam usadas. As próprias receitas digitais, estou agora a lembrar. As receitas que se recebem por telemóveis, o idoso, como é que ele vai ter acesso às receitas? Sim, as receitas do médico, exatamente. As receitas médicas. Você fala em receita, eu pensei, tem receita de alimentar de bolo, fazer comida, que também minha esposa usa bastante para procurar receitas. Médicas, mas receitas também. Transferências bancárias, né, pelo chamado MBWay aqui, enfim. Existem muitas possibilidades, né, inclusive junto às finanças, né, a autoridade tributária, cá você pode fazer muitas das suas, utilizar
de aplicações das finanças para fazer sua declaração de renda, né? Registrar lá os seus recibos, aquilo que você gastou ao longo do ano, para lhe ajudar na declaração de imposto de renda anual, né? E digo mais, Então, acho que durante a pandemia estas questões eram obrigatórias. Era obrigatório retirar senhas pelas aplicações, era obrigatório no digital, não é? E onde é que ficam as pessoas que não conseguem ter acesso ao digital, não é? Até para marcar a sua vacinação. Exato. E falando em vacinação, esse projeto também pretende vacinar. Eu estava pensando nisso. Vacinar de quê? Vacinar o idoso contra as burlas, os golpes que ocorrem muito importante. via o telemóvel, né? Pedindo dinheiro, se fazendo de... Que é bem frequente. Bem frequente. Várias notícias que têm saído. E os idosos são presas, entre aspas, fáceis para isso. Né? Então, falta de literacia para usar. Porque há a ideia geral, há a ideia que a internet, que as aplicações vêm para facilitar e vêm para aproximar e aqueles que não têm espaço na internet ainda ficam mais afastados do que a exclusão aumenta ainda mais, não é? Observação, isso mesmo. Que é a internet serve para facilitar a vida de quem consegue ter acesso. O telemóvel é igual, mas xícara tem. Chega para complicar, né? De quem não tem essa percepção. Exatamente. Né? Então, este projeto, vamos passar para a prática. De que forma é que este projeto, vou ir aqui à minha cábula o nome certinho, que é o projeto de inclusão digital dos idosos no uso de aplicações de telemóveis, certo? Certíssimo. Como é que ele vai acontecer na prática? Bem, nós pretendemos atuar junto a eles, já pensando em um grupo de aplicações, né? Que no Brasil a gente chama aplicativos. Tá? Por exemplo? Então, por exemplo, nós temos o WhatsApp. Né? O idoso às vezes mora só, e isso ajuda ele muito nas suas relações familiares. Né? Estar em contato, por videochamada, receber uma foto, enviar uma foto, e assim manter essas relações familiares mais suaves, né? mais interessantes e tranquilas. Nós já falamos aqui sobre o Serviço Nacional de Saúde, você pode marcar consulta, Então a gente pretende fazer essas coisas, pegar as suas receitas, né? Trabalhar com até certificado de vacinação em alguns lugares, em algum momento você precisa. É possível agendar consultas. É possível agendar consultas também. Já falamos do MBWay, que você consegue fazer movimentações financeiras, pagamento, transferências, e o idoso precisa disso aí também. No e-fatura, e ajudá-lo a lidar então com as questões relacionadas ao imposto de renda, registrar notas fiscais, essa coisa toda. E outra coisa interessante, o Google Maps, muitas vezes você pode colocar ali a sua necessidade de locomoção com o transporte público, e pelo Google Maps você tem lá os horários dos autocarros, ônibus aqui, lá no Brasil, né? Você tem as rotas, horários que você pode trabalhar com isso, e isso é útil para o idoso. Quando a gente entra aqui no autocarro em Portugal, a maioria ou são estudantes que têm passe de estudante, ou são idosos que têm passe de idosa, que é uma cobrança de um valor bem mais simbólico, não é? Mais simbólico, né? Outro dia, conversando com um português cá, ele nos dizia sobre o quanto que uma pessoa da família dele, já bastante idosa, se divertia no YouTube, porque era entretenimento para ela. E YouTube via celular, né? Fazendo o compartilhamento de tela com a televisão dela, e assim buscando outras fontes de informação. A questão do isolamento, que é muito falado nas pessoas mais velhas, pode ser combatida em parte com esta questão do WhatsApp, com a questão do YouTube, porque passa melhor tempo, porque conversa mais, porque tem possibilidade de falar com a família que mora longe e que não tem dificuldades em encontrar. Sim, são muitas vantagens, não é? E vantagens também. Então, mas na prática, o que nós precisamos fazer? Em que pé nós estamos aqui? Nós estamos fazendo os contatos, certo? Para poder executar o projeto. Nós temos o projeto pronto, num papel, né? Elaboramos esse projeto e estamos buscando empresas, por exemplo, para serem parceiras, empresas na área de tecnologia de informática, né? Setores do
do setor público, né, instituições do setor público, procurando fundos de financiamento que trabalham com projetos de coesão social, por exemplo, né, e as próprias juntas de freguesia daqui do local, né, para parcerias. É um né? problema de todo. Não é Sim. problema, mas assim, há cada vez mais idosos, como foi no início desta conversa, as pessoas estão a envelhecer, portanto, as empresas têm que se adaptar, as juntas têm que se adaptar, todos nós temos que fazer um esforço conjunto, não é? Isso, Para melhorar o presente e melhorar o futuro, porque assim, todos nós estamos a caminhar para mais idade, todos os dias é mais idade. Exatamente. Portanto, as empresas os órgãos têm de ter essa sensibilidade para perceber que têm de ajudar, que têm de fazer esse esforço para melhorar esta parte da população, que não é uma minoria, não é? Então, e é isso que você falou. E a partir do momento que a gente tem esses parceiros, nós formamos uma equipe capacitada, mas que também vai ser assim, vamos tratar de tornar cada membro da equipe ciente dessa questão do idoso, das suas necessidades, e vamos trabalhar com grupos. Nós pensamos em grupos de 12 idosos, trabalhando 3 semanas com eles, 2 vezes por cada uma dessas semanas, em período de 2 horas, para trabalhar essas questões com eles, né? Primeiro, mostrá-los da importância dessa inclusão digital deles, discutir com eles pessoalmente quais seriam as necessidades individuais no uso de aplicações, né? Obviamente a gente vai dar algumas sugestões, mas também ouvi-los em relação a isso, né? E vamos dessa forma, com uma equipa, né? E com um grupo só de 12 idosos, vamos poder ter um tratamento mais pessoal, mais artesanal, mais próximo com cada um, porque eu sei como é a dificuldade para você passar para o idoso. É uma novidade. É uma novidade, não é? Exatamente. Então, é preciso várias etapas, eu acredito que seja preciso várias etapas, desde explicar a necessidade, explicar para que é que serve, como funciona, e a tal vacinação que falava para... Exatamente. E mais esse aspecto que nós vamos dar. Não é só mostrar as aplicações. Trabalhar com eles como ter privacidade no uso do telemóvel e também como ter segurança para se evitar essas burlas, esses casos em que eles são vítimas de golpe, né? Eles e todos, né? Sim, na verdade, todos, claro. mas o idoso ele é mais suscetível a isso, por falta de informação. Exatamente. Então, eu posso dizer então que este projeto, para além de não é mostrar as aplicações, é capacitar para o uso da aplicação de uma forma segura, de uma forma positiva, não é? Porque não queremos mostrar os lados positivos e também dar a entender que há riscos, há falta de segurança, há essas histórias das burlas que são cada vez mais comuns, não é? São cada vez mais comuns e infelizmente as pessoas com mais idade têm uma tendência a ser mais facilmente enganadas, simplesmente porque não têm informação. Então eu acho que este é um ponto muito importante a reforçar, que não é falar das aplicações, é consciencializar para a importância para que eles possam beneficiar das aplicações sem correr riscos, não é assim? É isso mesmo. Pois é, olha, eu ia dizer uma coisa interessante, ia dizer, se tiverem por aí, se alguém desse lado estiver por aí a identificar-se, quiser falar sobre isso, mas é assim, as pessoas de mais idade de quem nós estamos a falar, provavelmente não têm acesso a este direito, não é? Seria interessante eles receberem este tipo de informação, mas não têm acesso a este direito. Exatamente. Então, a barreira começa aí. Começa aí uma maneira de quem está do outro lado ajudar, é justamente a de divulgar esse tipo de iniciativa para os seus contatos, para os seus familiares que precisam desse tipo de apoio, vamos dizer assim. Divulgar a própria associação, que trabalha não só com a mais idade, mas também com os outros programas, né? Que inclui o primeiro emprego para o jovem, que é um outro programa, a questão da interiorização, etc. e tal, e também a dificuldade dos nossos imigrantes, né? Pessoas que
cá estão vindo de outro país. Agora imagina, Tornar-se um um migrante mais associado velho. também, né, da nossa associação, é uma maneira de ser parceiro disso aqui, né? Se tiver sugestões de fundos de financiamento ou outros parceiros que tenham assim essa vocação de trabalhar com os temas da associação, também você estará ajudando, né? Então, Portanto, este é um projeto de todos, que toca a todos, é uma questão que deve ser trazida para cima da mesa, que deve ser debatida. Este é um projeto muito fundamentado, que tem ideias, como o Ricardo aqui falou, muito segmentadas, muito seguras, importantes. Portanto, se estão aí desse lado, partilhem a conversa para podermos chegar a mais pessoas, a empresas que nos possam ajudar, associados que queiram fazer parte, ou então qualquer um de vocês que tenha dúvidas, tenha questões, curiosidades, que sintam até estas necessidades. Podem falar connosco nas nossas redes sociais. Podem também usar o nosso e-mail, que eu vou voltar a dizer, mobilizarcomvalores2020@gmail.com, ou então visitar-nos aqui na Rua do Cais 328, número 28, não é assim? Se quiserem, podemos marcar uma reunião com o Ricardo, não é? Estamos disponíveis para ouvir as vossas opiniões, as vossas necessidades, os vossos contributos, para que todos juntos possamos fazer um trabalho neste sentido de incluir digitalmente as pessoas mais velhas, que neste momento existe uma parte substancial que está excluída e que é importante pensar nelas. Apesar de nem sempre acontecer, eu acho que existe uma tendência para as pessoas mais novas estão tão incluídas dentro do digital, vivem tanto no digital que não chegam a pensar, mas alguém não tem acesso, não é? É importante pensarmos em todos e contribuirmos. Portanto, teremos de acabar, Ricardo. Os 30 minutos já acabaram. Foi rápido. É verdade, e nós temos muitas coisas a fazer, a semana ainda só vai a meio. Eu quero dizer então, pedir-vos para partilhar a conversa com quem acharem interessante, com quem possa interessar esta conversa. Dizer também em primeira mão que amanhã a doutora Cibele Almeida, que é Presidente da Associação Mobilizar com Valores, estará no programa Manhã Informativa do Porto Canal. Portanto, todos sintonizados a partir das 8 da manhã no Porto Canal. Caso não tenham acesso a este canal televisivo, podem sempre ver no online, porque será transmitido em direto, na emissão online. Eu vou deixar o link para que todos vocês possam assistir. Para que todos vocês possam assistir, mas as novidades não ficam por aqui. É verdade, na quarta-feira passada a nossa associação foi lançada e estamos a todo o tufo, como eu disse, estamos a todo o gás. Temos este projeto maravilhoso do Ricardo, que já está em andamento, e quarta-feira, dia 22, faremos uma palestra gratuita sobre os contratos de trabalho em Portugal. É verdade, temos como convidado o Dr. Rómulo Barreto, que é advogado na área da migração e também intermediador cultural, e vai estar cá para explicar de uma forma simples, acessível a todos, os tipos de contratos de trabalho que existem em Portugal, os direitos e os deveres associados a cada um, as características de cada contrato, para que todos nós possamos estar informados sobre esta questão que é tão importante, não é? Muito importante. Aquele que migra para Portugal precisa conhecer como se trabalha aqui, como é a burocracia para o trabalho. Não é igual, por exemplo, ao Brasil. E não, a falta de conhecimento abre espaço para muitas coisas negativas, para explorações, para questões que as pessoas não sabem. E, portanto, esta palestra com o Dr. Rómulo Barreto é gratuita, totalmente gratuita, é presencial, aqui na Rua do Cais 328, loja 28, mas a inscrição é obrigatória e eu vou deixar também o formulário para que vocês se possam inscrever. Venham, partilhem esta informação também, porque é realmente importante, não é? Para conseguirmos elucidar sobre esta questão das leis laborais em Portugal e assim contribuir para mais informação e mais conhecimento de todos. E quem também Braga não é assiste o Porto Canal. Mas isso é verdade. Realço mais uma vez, a partir das 8 da manhã, no Porto Canal estará a doutora Cibele Almeida para conversar sobre a nossa associação. Quem não tem acesso ao canal, a transmissão é feita em direto no site deste canal televisivo, que é o Porto Canal. Portanto, deixem já tudo agendado. Amanhã de manhã, a partir das 8, temos a entrevista da doutora Cibele no Porto Canal. Quarta-feira, dia 22, temos a palestra
com o Dr. Rómulo sobre as leis laborais, a contratação em Portugal e muito em breve teremos outros eventos que vamos divulgando. Não é assim? Isso aí. Ricardo, muito obrigada mais uma vez, foi um gosto Eu falar agradeço contigo. também. É excelente o trabalho que está a fazer e sobretudo as motivações que o trazem, portanto, com certeza será um sucesso. Agradeço a todos vocês que estão aí desse lado e a vocês aqui também que nos assistiram presencialmente e até para a semana, até a próxima quarta. Até. Vamos desligar.